O cheiro úmido da terra após uma chuva de verão trazia consigo uma melancolia familiar para Júlia. As gotas persistentes que ainda escorriam pelas janelas do café onde passara a última hora pareciam emoldurar a paisagem cinzenta de seu presente. Ali, entre o vapor do café e o burburinho abafado de conversas alheias, o peso da notícia que a assolava parecia ainda mais opressor. A carta, fria e impessoal, jazia no fundo de sua bolsa, um bilhete de despedida para a vida que ela conhecia, para a rotina que, até ontem, era seu porto seguro. Aos 28 anos, Júlia era o alicerce silencioso de sua família. A filha que honrava os sacrifícios dos pais, a profissional que se dedicava com afinco, entregando horas que se somavam em lealdade e resultados. Cada detalhe de sua existência, cuidadosamente arquitetado em torno do trabalho, agora parecia ruir em pó, deixando-a exposta e vulnerável a uma realidade desconhecida e aterradora. A demissão, súbita e sem precedentes, não era apenas a perda de um emprego. Era a desintegração de uma identidade construída com suor e devoção, um golpe que abalara os próprios fundamentos de sua segurança e propósito. O mundo de Júlia, até então, era um mapa claro. Havia a casa onde morava com os pais, a necessidade de prover, o orgulho em cada conta paga, em cada pequeno luxo acessível graças ao seu esforço. Havia o escritório, um espaço de desafios e conquistas, onde seu nome era sinônimo de confiabilidade e dedicação. Havia a esperança de um futuro construído com solidez, de uma estabilidade que parecia, a cada dia mais, ao seu alcance. Essa estrutura, construída com tanto esmero, parecia tão sólida quanto o concreto que ela via nas ruas da cidade. Agora, porém, um tremor invisível a derrubara, deixando-a em um limbo de incerteza. As possibilidades que antes se desdobravam com clareza à sua frente, agora se apresentavam como um emaranhado de caminhos sombrios, cada um mais intimidador que o outro. A familiaridade reconfortante de seu dia a dia foi substituída por um vazio assustador, um silêncio ensurdecedor que ecoava a perda de controle sobre sua própria vida. O vento gelado que a açoita ao sair do café, empurrando-a contra a força da chuva que recomeça, é um prenúncio da tempestade que se avizinha em sua alma. Cada gota que lhe molha o rosto parece carregar o peso de suas lágrimas não derramadas, de seus medos mais profundos. O asfalto molhado reflete as luzes difusas da cidade, criando um caleidoscópio distorcido que apenas acentua sua sensação de desorientação. O que fazer quando o chão simplesmente desaparece sob seus pés? Quando a base que sustentava toda a sua existência se revela frágil e traiçoeira? Júlia caminha sem rumo, o guarda-chuva aberto sobre sua cabeça uma barreira inútil contra a tempestade interna que ameaça engoli-la. Ela busca um refúgio, um ponto de ancoragem em meio ao caos, mas encontra apenas a amplificação de sua solidão. O parque, um oásis verde que em dias de sol a convidava à contemplação, agora se apresenta sombrio e desolado sob o céu chuvoso. As árvores, nuas de suas folhas de verão, parecem fantasmagóricas, e o banco sob o qual se abriga, solitário, torna-se seu único ponto de referência naquele cenário melancólico. É ali, em meio à penumbra e ao som insistente da chuva, que a vida, com sua crueldade peculiar e sua misericórdia inesperada, a conduzirá a um encontro. Um encontro casual, um vislumbre de outra alma à deriva, compartilhando o mesmo espaço de incerteza e dor. Um homem, também encharcado e cabisbaixo, se aproxima, buscando o mesmo abrigo precário. A princípio, a presença dele é apenas mais um elemento de desconforto na sua já pesada realidade, uma invasão de seu isolamento autoimposto. Mas algo na postura dele, um silêncio carregado de uma dor que Júlia reconhece em si mesma, a faz desviar o olhar de sua própria desgraça por um instante. Há uma quietude em sua presença, uma resignação que, paradoxalmente, não transmite fraqueza, mas sim a força de quem já conheceu a adversidade e sobreviveu. A chuva continua a cair, implacável, lavando a paisagem e, quem sabe, preparando o terreno para algo novo. Nesse banco de parque, sob a cortina de água que une a cidade, duas vidas marcadas pela perda se cruzam. Não há clareza sobre o que esse encontro trará, apenas a sutil sugestão de que, em meio ao desespero que emana de ambos, uma fagulha tênue de conexão pode, contra todas as probabilidades, começar a crepitar. A jornada de Júlia, agora, não é mais apenas sobre a recuperação do que foi perdido, mas sobre a descoberta do que pode ser encontrado onde a escuridão parece mais densa.
um território inexplorado, onde a resiliência humana e a esperança podem, surpreendentemente, encontrar solo fértil para florescer. Parte 1. O chamado. Pecás elevadas. O asfalto úmido da praça espelhava as luzes melancólicas dos postes, cada reflexo uma promessa quebrada, um futuro desfeito. Júlia sentia a chuva penetrar suas roupas, um frio que não vinha apenas da água, mas da profunda desolação que a consumia. A carta de demissão, antes guardada como um segredo sombrio, parecia agora queimar em sua bolsa, um lembrete incômodo de que seu mundo meticulosamente construído havia desmoronado em questão de horas. Sua vida, até então, fora um estudo de caso em dedicação, o emprego que sustentava sua família, a honra em cada tarefa cumprida, a ambição silenciosa de construir um futuro sólido. Era uma rotina previsível, um mapa traçado com cuidado, onde cada curva e cada obstáculo eram antecipados e superados com diligência. O impacto da demissão foi como um terremoto em sua existência. Não foi apenas a perda de um salário, mas o desmoronamento da identidade que ela havia cuidadosamente forjado. O propósito que a impulsionava a cada manhã, a sensação de pertencimento e valor que o trabalho lhe proporcionava, tudo isso evaporou, deixando um vazio aterrador. O chão, antes firme sob seus pés, parecia ter se tornado areia movediça, engolindo-a em um redemoinho de incerteza e medo. O sentimento de fracasso a invadia, a dúvida corroendo sua confiança, questionando cada escolha, cada hora extra, cada sacrifício. Ela se sentia exposta, vulnerável, como um navio sem leme em meio a uma tempestade furiosa. A casa, antes um refúgio de amor e segurança, agora parecia um peso adicional, a responsabilidade de sustentar seus pais amplificando sua angústia. Em meio a esse turbilhão emocional, enquanto buscava refúgio de um aguaceiro particularmente violento sob a marquise de um prédio comercial que já não era seu, seus olhos cruzaram com os de um homem. Ele estava parado a poucos metros, com o olhar perdido na chuva que caía incessantemente. Havia nele uma aura de resignação, uma quietude que Júlia, em sua própria desgraça, reconheceu instantaneamente. Lucas. O nome flutuou em sua mente sem que ela soubesse como. Ele também parecia um náufrago em seu próprio oceano de perdas. Ele, com seu casaco surrado que não conseguia conter o frio, e ela, com o guarda-chuva que mal a protegia da tempestade que ameaçava engoli-la. O ambiente era de desolação. O céu, de um cinza opressivo, despejava uma chuva fria e persistente, lavando as ruas e os ânimos. A praça, palco desse encontro fortuito, antes vibrante com a vida da cidade, agora se apresentava quase deserta, um cenário desolado que ecoava o vazio em seus corações. As poucas pessoas que ainda se aventuravam pelas calçadas apressavam o passo, ansiosas por escapar da garoa incessante. Para Júlia, aquele dia não era apenas mais um dia chuvoso. Era o dia em que o futuro que ela imaginava se esfacelou. A carta em sua bolsa era um documento de falência pessoal, um atestado de que seu trabalho árduo e sua dedicação inabalável não haviam sido suficientes para protegê-la da imprevisibilidade da vida. Ela se sentia traída, abandonada pela própria sorte, mergulhada em um desespero que ameaçava afogá-la. O chamado para a aventura, naquele caso, não veio com fanfarras ou com um chamado épico. Veio na forma de uma demissão cruel e inesperada. Um golpe baixo que a arrancou de sua zona de conforto e a lançou em um mar de incertezas. Era um chamado sem volta, uma porta que se fechava com um estrondo, forçando-a a encarar um caminho desconhecido e assustador. O medo a paralisa, a dúvida a consome. A ideia de enfrentar essa nova realidade sozinha era esmagadora. A vida, em sua crueldade, lhe roubara a segurança, mas em sua sabedoria tortuosa a colocava no caminho de outra alma ferida, um espelho involuntário de sua própria dor, mas talvez, apenas talvez, uma faísca de algo mais. Parte 2. Provações de fé, resiliência, conflito aprofundado. A chuva continuava a cair, implacável, uma trilha sonora para o turbilhão que se desenrolava dentro de Júlia. Cada gota que batia no asfalto parecia um sussurro de dúvida, um lembrete constante de sua nova realidade. A carteira profissional, o símbolo de sua identidade e segurança, agora jazia esquecida em sua bolsa, um vestígio de um passado que parecia cada vez mais distante.
A verdade crua e dolorosa era que, por mais que se esforçasse, por mais que se dedicasse, a vida podia, a qualquer momento, virar seu mundo de cabeça para baixo. Essa percepção era um fardo pesado, uma verdade que testava sua fé na justiça e na própria capacidade de perseverar. O desespero a cercava como um manto frio, a sensação de impotência a sufocando. Ela observava Lucas, que agora se sentava a uma distância respeitosa, mas inegavelmente próxima. Ele evitava o contato visual, seus ombros curvados, como se carregasse o peso do mundo. Sua presença, tão visceralmente marcada pela mesma dor que a consumia, era ao mesmo tempo um incômodo e um estranho conforto. Era um incômodo porque ameaçava romper o isolamento que ela buscava, a bolha de sofrimento que, de alguma forma, se tornara um espaço familiar. Mas era também um conforto, porque, pela primeira vez desde a notícia devastadora, ela não se sentia completamente sozinha em sua angústia. Havia ali, naquele banco molhado, um reflexo de sua própria vulnerabilidade, uma confirmação de que outras almas também enfrentavam suas próprias batalhas invisíveis. A recusa ao chamado era palpável em sua própria hesitação. A ideia de sair daquele abrigo, de enfrentar o mundo exterior e suas exigências, parecia uma tarefa hercúlea. A energia que antes a impulsionava, a força de vontade que a fazia superar obstáculos, parecia ter sido drenada, deixando apenas um eco fraco de sua antiga determinação. Ela se sentia esgotada, mental e emocionalmente, e a perspectiva de precisar reconstruir sua vida a partir do zero era paralisante. O desejo de simplesmente se recolher, de desaparecer em meio à chuva e ao anonimato, era avassalador. A responsabilidade de cuidar de seus pais pairava sobre ela como uma nuvem negra, um lembrete cruel de que a desistência não era uma opção viável. Enquanto contemplava a imensidão de sua própria desgraça, um movimento sutil chamou sua atenção. Um pequeno pássaro, desafiando a tempestade, pousou em um galho próximo, sacudindo as asas com uma resiliência surpreendente. Em seu bico, trazia um pequeno galho, buscando construir seu ninho em meio à ventania. A imagem do pássaro, lutando contra os elementos com uma determinação inabalável, pareceu ressoar em algum lugar profundo dentro dela. Não era um conselho direto, nem uma solução mágica, mas era um lembrete silencioso da força inata da vida, da capacidade de encontrar um caminho mesmo nas circunstâncias mais adversas. Essa pequena criatura, em sua simplicidade, ofereceu-lhe um vislumbre de esperança, um indício de que a resiliência não era uma qualidade ausente em sua alma. Lucas, por sua vez, retirou de um bolso interno um pequeno objeto embrulhado em um pano desgastado. Com cuidado, desdobrou-o, revelando um relógio de bolso antigo, com o vidro arranhado, mas ainda funcionando. Ele o olhou com uma ternura quase reverente, um gesto que Júlia interpretou como uma conexão profunda com algo ou alguém do passado. Havia uma história ali, uma narrativa de perda e memória que o homem carregava consigo. Talvez, pensou Júlia, a força para seguir em frente não vinha apenas da resiliência individual, mas também das âncoras que nos conectam a quem fomos e a quem amamos. O relógio, em sua quietude, parecia um guia silencioso, um lembrete de que o tempo, embora implacável, também carrega consigo a promessa de cura e renovação. Parte 3. Ponto de virada. Mudança irreversível. A chuva, antes um dilúvio de desespero, agora parecia ter amainado, dando lugar a uma garoa fina e persistente. O céu, ainda nublado, apresentava rachaduras tímidas de luz que filtravam através das nuvens densas, como promessas veladas de um futuro menos sombrio. Júlia, sentada naquele banco de praça, sentiu uma mudança sutil no ar, uma transição de uma atmosfera de pura desolação para uma de quietude reflexiva. A conversa silenciosa que se estabelecera entre ela e Lucas, uma comunicação não verbal de dores compartilhadas e resignações mútuas, atingiram um ponto de inflexão. Aquele breve momento de trégua na tempestade externa parecia espelhar uma pausa interna, uma oportunidade para um novo entendimento. A visão do pássaro lutando contra o vento, em seu ato de construir um ninho em meio à adversidade, não foi um mero instante de observação. Foi um catalisador. A imagem da pequena criatura, determinada a criar abrigo e vida onde a natureza parecia conspirar contra ela, acendeu em Júlia uma faísca de propósito.
A ideia de construir, de criar algo do nada, de transformar o caos em ordem, começou a ganhar força em sua mente. Ela percebeu que, assim como o pássaro, ela também possuía a capacidade inerente de criar, de adaptar e de perseverar. A demissão, por mais devastadora que fosse, não havia roubado sua capacidade de ser, apenas a havia despojado do contexto que ela conhecia. O verdadeiro chamado não era para voltar ao que era, mas para cruzar um limiar, para entrar em um território desconhecido, onde suas habilidades e sua força interior seriam testadas de maneiras inéditas. Lucas, com seu relógio de bolso antigo, parecia oferecer um contraponto silencioso a essa revelação. O relógio, um artefato do tempo, simbolizava a história, a memória, a resiliência. Era um lembrete de que o passado, mesmo com suas perdas, moldava o presente e oferecia lições valiosas. O cuidado com que ele manuseava o objeto sugeria uma profunda conexão com suas origens e com as experiências que o haviam formado. Ao observar a reverência com que ele tratava aquele pedaço de tempo, Júlia compreendeu que seu próprio futuro não precisava ser uma tábula rasa. Poderia ser uma continuação, uma reinterpretação do que a definia, incorporando as lições aprendidas e os valores que a guiariam. A decisão de se levantar, de sair do abrigo precário e enfrentar a garoa que ainda caía, foi um ato de coragem calculado. Não era uma impulsividade cega, mas uma escolha consciente de aceitar a nova realidade e buscar um caminho dentro dela. Era a sua travessia do limiar. Ao sair da marquise, ela não voltava para o seu mundo de antes. Estava entrando em um novo território, um espaço de incertezas, mas também de possibilidades. Aquele passo para fora do abrigo representava um compromisso irrefutável com a jornada que se iniciava. A demissão havia sido o evento que a desestruturou. Agora, a decisão de seguir em frente, de buscar novas formas de ser e de fazer, era o ato que a reestruturaria, moldando-a de maneira irrevogável. A esperança, antes um fio tênue, começava a se fortalecer, alimentada pela compreensão de que a verdadeira força não residia em evitar as quedas, mas em aprender a levantar após cada uma delas, carregando consigo as cicatrizes como testemunhas de sua resiliência. Parte 4. O teste. Dilemas morais. A garoa havia cedido, mas a umidade e o frio persistiam, agarrando-se à pele como uma segunda camada de desamparo. Júlia e Lucas, agora caminhando lado a lado em direção a um pequeno mercado de rua, compartilhavam um silêncio carregado de significados não ditos. O encontro casual na praça havia se transformado em uma caminhada compartilhada, uma dança cautelosa entre duas almas feridas buscando um calor comum. Cada passo era um teste de suas próprias convicções. A necessidade de prover, de encontrar uma solução imediata para suas dificuldades financeiras, a impelia a agir, mesmo que a incerteza a assombrasse. Ao entrarem no mercado, a abundância de cores e aromas contrastava dolorosamente com a aridez de suas circunstâncias. A visão de frutas frescas e produtos expostos, tão acessíveis para muitos, era um lembrete pungente de suas privações. Júlia sentiu um nó na garganta, uma mistura de fome, frustração e a tentação de um caminho mais fácil. A possibilidade de pegar emprestado, um item de simplesmente sair dali com o que precisava sem ter como pagar, passou como um relâmpago em sua mente. Era um dilema moral agudo, a necessidade premente contra a integridade. Lucas, percebendo sua hesitação e a tensão em seus ombros, aproximou-se sutilmente. Ele não questionou seus pensamentos, mas com um gesto discreto apontou para um pequeno expositor com frutas mais maduras e ligeiramente machucadas, vendidas a um preço mais acessível. Era um pequeno ato de compreensão, uma oferta de uma alternativa que preservava a dignidade de ambos. Júlia compreendeu a mensagem. Havia sempre uma maneira, uma alternativa que não exigia a renúncia de seus princípios. A escolha não era entre ter ou não ter, mas entre como sobreviver sem se perder. Essa pequena interação, aparentemente trivial, era um teste crucial. A tentação de ceder à desesperança, de tomar atalhos morais em nome da sobrevivência, era forte. Mas a oferta silenciosa de Lucas, a sua própria determinação em encontrar uma solução honesta, reforçava a ideia de que a integridade era um bem inestimável. Eles compraram as frutas mais baratas, o pouco dinheiro que tinham sendo usado com parcimônia. Era uma vitória modesta, mas significativa.
Uma afirmação de que, mesmo em tempos de escassez, a dignidade e a moralidade poderiam prevalecer. Enquanto compartilhavam as frutas simples ali mesmo, em um banco improvisado no mercado, Júlia sentiu uma nova força despontar. Aquelas frutas, embora modestas, eram o resultado de uma escolha consciente, de uma luta travada e vencida contra a tentação. A presença de Lucas, um aliado silencioso em sua batalha interna, tornava essa vitória ainda mais potente. Ele não era um herói perfeito, mas alguém que, como ela, navegava pelas complexidades da vida, enfrentando seus próprios demônios. A jornada deles estava apenas começando, e os testes que viriam seriam, sem dúvida, mais complexos. Mas a lição aprendida naquele dia era fundamental. A verdadeira força reside não apenas na resiliência, mas na capacidade de manter a bússola moral intacta, mesmo quando o caminho se torna mais difícil. Parte 5. A revelação. Clímax catártico. O aroma das frutas frescas e maduras, com suas marcas de vida e resiliência, preenchia o ar enquanto Júlia e Lucas compartilhavam seu humilde sustento. Aquele banco improvisado, no meio da agitação do mercado, tornara-se o palco de uma revelação silenciosa, um momento de profunda conexão que transcendia as palavras. A escolha de optar pelas frutas com pequenas imperfeições, em vez de sucumbir à tentação de um furto, não foi apenas uma questão de moralidade, mas um ato de fé na possibilidade de um recomeço digno. O olhar de Lucas, um misto de gratidão e compreensão, selou um pacto tácito entre eles. A luta seria conjunta. Esse momento de partilha simples, sob os olhares indiferentes da multidão, foi o ápice de sua aproximação. A jornada que os trouxera até ali, as perdas individuais, a sensação de desamparo, a busca por um refúgio, culminava naquele instante. A conversa havia evoluído de um reconhecimento mudo da dor para uma partilha genuína de esperanças, ainda que tímidas. Lucas revelou com uma voz embargada pela emoção a história por trás do relógio antigo. Um presente de seu pai, também um empreendedor que vira seu negócio ruir, mas que nunca perdera a fé na capacidade de reconstruir. Era a história de sua própria resiliência, passada de geração em geração. Júlia, por sua vez, sentiu a necessidade de compartilhar a magnitude de seu próprio fardo familiar, a pressão de ser o pilar que sustentava seus pais. A demissão não era apenas um golpe em sua carreira, mas um risco à estabilidade daqueles que mais amava. A confissão foi um ato de vulnerabilidade, uma entrega de suas maiores inseguranças. Naquele momento, diante de Lucas, ela não era mais a profissional impecável, mas uma filha assustada, lutando para manter a esperança viva. A força de Lucas, que até então se manifestava em gestos sutis, floresceu em uma declaração poderosa. Ele falou sobre a importância de transformar as cicatrizes em histórias, de usar as perdas como combustível para a inovação. Ele compartilhou sua visão de um futuro não como uma repetição do passado, mas como uma nova criação, uma obra de arte erguida sobre os alicerces de suas experiências. E então, em um ato que desarmou completamente a guarda de Júlia, ele a convidou a se juntar a ele. Não a um novo emprego, mas a uma nova jornada, a um projeto que ele vinha gestando em segredo, alimentado pela memória de seu pai e por sua própria convicção inabalável. O prêmio que Júlia recebeu naquele momento não foi tangível. Foi a epifania de que a sua força não residia em manter-se firme em um chão que se desfez, mas em aprender a construir seu próprio caminho, mesmo que sobre escombros. Foi a compreensão de que a conexão humana, a partilha de vulnerabilidades e a colaboração eram as ferramentas mais poderosas para superar qualquer adversidade. A ideia de trabalhar com Lucas, de unir seus talentos e suas experiências, não era apenas uma oportunidade de negócio, mas um bálsamo para suas feridas, uma chance de redenção e de um novo começo. O medo ainda existia, mas agora era tingido de esperança e propósito. A decisão estava tomada. Ela cruzaria esse novo limiar, abraçando o risco em nome da possibilidade de um futuro construído com sonhos compartilhados e um amor que começava a florescer no solo fértil da resiliência. Parte 6. O rescaldo. Consequências duradouras.
Os meses que se seguiram foram um testemunho da força transformadora da adversidade. A sociedade que Júlia e Lucas fundaram, nascida de conversas à beira da desesperança e de um olhar compartilhado sobre as dificuldades, floresceu de maneira inesperada. O pequeno projeto, iniciado com um punhado de frutas compradas com o pouco que tinham, transformou-se em um negócio próspero, focado em produtos artesanais e na valorização de pequenos produtores locais, muitos deles igualmente vítimas de reviravoltas econômicas. A visão de Lucas, combinada com a dedicação e a organização de Júlia, provou ser uma fórmula poderosa. No entanto, o caminho não foi isento de desafios. A memória da demissão ainda assombrava Júlia em momentos de incerteza, e a responsabilidade para com seus pais, embora aliviada pela prosperidade crescente, exigia constante atenção e cuidado. As cicatrizes daquele período de incerteza não desapareceram completamente, tornaram-se parte de sua história, um lembrete da fragilidade da existência e da importância da resiliência. Houve momentos de dúvida, de exaustão, em que a tentação de voltar a um caminho mais seguro e previsível era forte. Mas nesses momentos, o relógio antigo de Lucas, sempre presente, servia como um símbolo de perseverança, um eco das lições que ambos haviam aprendido. A relação entre Júlia e Lucas, outrora marcada pela cautela e pela partilha de dores, aprofundou-se em um amor construído sobre a base sólida da admiração mútua, do respeito e da cumplicidade. O amor que encontraram não foi uma faísca passageira, mas uma chama constante, alimentada pela compreensão de que haviam salvado um ao outro em seus momentos mais sombrios. A conexão forjada na adversidade provou ser a mais forte de todas. Eles aprenderam a navegar não apenas pelos desafios do negócio, mas também pelas complexidades de seus próprios corações, construindo um relacionamento que era, em si, um testemunho de esperança. O retorno ao mundo comum não foi um simples retorno ao estado anterior. Foi uma redescoberta, uma redefinição do que significava pertencer e prosperar. Júlia, ao olhar para trás, para a mulher assustada que buscava refúgio sob uma marquise em um dia chuvoso, via o quanto havia crescido. A demissão, que antes parecia um fim devastador, revelou-se o catalisador para uma transformação profunda. Ela havia aprendido que a verdadeira segurança não se encontra em um emprego estável, mas na capacidade de se reinventar, de criar o próprio chão onde antes havia apenas vazio. Essa lição, dura e valiosa, era o caminho de volta que ela havia trilhado, não para o passado, mas para uma versão mais forte e resiliente de si mesma. Parte 7. O legado. Conclusão transcendente. A luz dourada do entardecer banhava o escritório vibrante, agora um espaço acolhedor e cheio de vida, onde as sementes de um sonho compartilhado haviam germinado e florescido. Júlia, em pé junto à janela, observava a cidade que antes lhe parecera tão avassaladora, agora um cenário de possibilidades infinitas. A demissão, o evento que quase a levara ao desespero, havia se tornado a pedra angular de sua nova realidade, a faísca que acendera uma nova e poderosa luz em sua vida. Aquele dia, a mulher que se sentira perdida e sem rumo, agora irradiava uma confiança serena, forjada nas chamas da adversidade. A sociedade que ela e Lucas haviam construído não era apenas um empreendimento comercial bem-sucedido, era um farol de esperança para muitos. Eles se tornaram um exemplo vivo de que as maiores cicatrizes podem, de fato, dar origem às mais belas histórias de amor e sucesso. A cada produto artesanal que saía de suas mãos, a cada parceria estabelecida com produtores locais, eles não apenas negociavam, mas também narravam uma história de resiliência, de comunidade e de amor reencontrado. O relógio antigo de Lucas, agora exposto em uma pequena vitrine no escritório, não era apenas um lembrete do passado, mas um símbolo do legado que estavam construindo, uma prova tangível de que as lições do passado, quando abraçadas com coragem, podem moldar um futuro mais brilhante. O amor entre Júlia e Lucas, que nascera na incerteza e no desespero, havia se consolidado em uma união inabalável, um amor que nutria e inspirava. Eles haviam descoberto juntos que a verdadeira força não estava em evitar as tempestades, mas em aprender a dançar na chuva, a encontrar beleza e propósito no meio do caos. A jornada deles era a demonstração viva de que a conexão humana, a compaixão e a partilha de sonhos são os verdadeiros elos que nos sustentam.
O retorno com o Elixir para Júlia e Lucas não foi um objeto físico, mas uma transformação interna profunda e um conjunto de princípios que eles agora compartilhavam com o mundo. O Elixir era a sabedoria de que, mesmo quando o chão some sob os pés, a esperança e a capacidade de amar e de criar podem surgir das cinzas. Era a convicção de que cada fim é, na verdade, um convite para um novo começo, um chamado para descobrir a força que reside nas profundezas de nossa própria alma. Ao final de tudo, eles não apenas encontraram sucesso e amor, mas também um propósito renovado, um legado de esperança que ecoaria muito além de suas próprias vidas, inspirando outros a encontrar sua própria luz, mesmo nos momentos mais escuros. O labor conjunto de Júlia e Lucas, em sua nascente empreitada, começou a revelar nuances inesperadas da resiliência humana. A cada novo produto que criavam, a cada desafio de mercado que superavam, eles não apenas construíam uma empresa, mas também desvendavam camadas mais profundas de suas próprias capacidades. A adversidade inicial, que os forçou a pensar fora dos moldes tradicionais, cultivou neles uma agilidade mental impressionante. Por exemplo, a necessidade de contornar a falta de capital inicial para marketing levou-os a desenvolver uma estratégia de engajamento comunitário única, transformando clientes em embaixadores genuínos da marca, através de eventos colaborativos e programas de fidelidade baseados na troca de experiências. Prosseguindo nesse raciocínio, observamos como essa abordagem se estendeu à gestão de recursos. Diante da escassez de matéria-prima de alta qualidade a preços acessíveis, eles não se limitaram a buscar fornecedores alternativos, investigaram profundamente a origem dos materiais, estabelecendo parcerias diretas com pequenos produtores locais. Essa iniciativa não apenas garantiu um fornecimento mais consistente e ético, mas também fortaleceu a economia regional e criou uma narrativa autêntica para seus produtos, conectando os consumidores à história por trás de cada item. Aquele investimento inicial em relações humanas e em sustentabilidade a longo prazo, em vez de em publicidade ostensiva, provou ser um diferencial estratégico crucial. Ademais, a dinâmica de trabalho entre eles, forjada na partilha de vulnerabilidades, evoluiu para uma colaboração onde as fraquezas individuais se complementavam com maestria. Onde Júlia trazia a precisão analítica e a organização metódica, Lucas contrapunha a visão estratégica expansiva e a capacidade de improvisação. Essa simbiose permitiu que a empresa navegasse por incertezas com uma flexibilidade notável. Por exemplo, quando uma crise inesperada na cadeia de suprimentos ameaçou paralisar a produção, foi a habilidade de Lucas em visualizar soluções alternativas e a capacidade de Júlia em rapidamente reorganizar a logística e a produção que permitiram que o negócio não apenas sobrevivesse, mas se adaptasse, lançando uma nova linha de produtos mais resilientes e adaptáveis às flutuações do mercado. Em contrapartida, é fundamental considerar como essa adaptação contínua moldou suas próprias percepções sobre sucesso. O que antes poderia ser medido apenas por metas financeiras passou a ser avaliado também pela qualidade das relações estabelecidas, pelo impacto positivo na comunidade e pela satisfação intrínseca de criar algo com propósito. Agora, imagine a situação em que você se encontra diante de um obstáculo aparentemente intransponível em seus próprios objetivos. Em vez de focar apenas na solução imediata, reflita sobre como as lições de Júlia e Lucas podem ser aplicadas. Procure não apenas contornar a dificuldade, mas também aprender com ela, aprofundando seu conhecimento, fortalecendo suas conexões e redefinindo o próprio conceito de vitória em termos mais amplos e significativos. Essa perspectiva expandida, cultivada através da experiência e da reflexão, é o verdadeiro legado da resiliência. A fase subsequente à fundação da sociedade viu Júlia e Lucas mergulharem em um mar de desafios operacionais que testaram não apenas sua resiliência, mas também sua capacidade de inovar em um nível mais granular. Consideremos, por exemplo, a gestão de inventário. Em vez de depender de sistemas de rastreamento convencionais, que demandariam um investimento inicial proibitivo, eles desenvolveram um método próprio de organização visual e catalogação manual, baseado em códigos de cores intuitivos e etiquetas com descrições detalhadas.
Essa abordagem, embora trabalhosa, permitiu uma rastreabilidade surpreendente dos produtos, facilitando a identificação rápida de itens em falta, a previsão de demanda com base em padrões de venda observados diretamente e a otimização do espaço de armazenamento. A princípio, parecia um retrocesso tecnológico, mas rapidamente se revelou uma vantagem competitiva, proporcionando uma flexibilidade que os grandes sistemas automatizados frequentemente carecem. Além disso, a necessidade de expandir o alcance de seus produtos sem um orçamento considerável para a publicidade levou-os a uma exploração profunda do marketing de conteúdo orgânico. Em vez de anúncios pagos, eles se dedicaram a criar histórias autênticas sobre os artesãos parceiros, detalhando o processo de criação, as inspirações por trás de cada peça e os desafios superados para levar esses produtos ao mercado. Júlia, com sua habilidade narrativa, transformava essas informações em posts envolventes para redes sociais e em artigos para um blog que funcionava como o coração da comunicação da empresa. Lucas, por sua vez, usava sua perspicácia para otimizar a visibilidade desses conteúdos através de técnicas de SEO e de interação com comunidades online relevantes. Essa estratégia, focada em valor e autenticidade em vez de alcance pago, gradualmente construiu uma base de clientes leais e engajados, que se identificavam com a filosofia da empresa e se tornavam promotores naturais de seus produtos. Ademais, é crucial analisar como a adaptação financeira da empresa se manifestou em sua estrutura de precificação. Em vez de adotar margens de lucro padronizadas, eles implementaram um modelo dinâmico, levando em conta não apenas o custo de produção e a demanda, mas também o valor intrínseco e a história associada a cada item. Por exemplo, uma peça única, resultado de um processo artesanal complexo e de uma narrativa particularmente comovente, poderia ter um preço ligeiramente superior, refletindo não apenas o material e o tempo empregado, mas também o impacto emocional e cultural que ela representava. Essa abordagem permitiu que eles valorizassem o trabalho de seus artesãos de forma mais justa e, ao mesmo tempo, comunicassem aos consumidores a singularidade e o valor agregado de cada produto, estabelecendo uma conexão mais profunda do que uma simples transação comercial. Outra camada de desenvolvimento que se tornou evidente nesse período foi a redefinição da própria noção de sucesso dentro do empreendimento. Inicialmente, o foco estava em atingir a sustentabilidade financeira e, posteriormente, em gerar lucro. Contudo, à medida que a empresa crescia e a parceria entre Júlia e Lucas se fortalecia, os indicadores de sucesso foram se diversificando. O número de empregos criados, o impacto positivo na vida dos artesãos parceiros, o reconhecimento da comunidade e a satisfação dos clientes em um nível mais profundo de conexão com os valores da marca passaram a ter um peso igual, se não maior, do que os indicadores puramente financeiros. Agora, pense em como você pode aplicar essa expansão de métricas em seus próprios objetivos. Ao invés de se prender apenas a um resultado final específico, considere quais outros elementos podem ser considerados vitórias. O aprimoramento de uma habilidade, a construção de um relacionamento sólido, a contribuição para um projeto maior que você. Essa visão holística do progresso é fundamental para uma jornada verdadeiramente gratificante e sustentável. A expansão dos negócios, impulsionada pela venda de produtos artesanais únicos e histórias autênticas, trouxe consigo um novo conjunto de desafios relacionados à gestão da cadeia de suprimentos. Ao invés de dependerem de fornecedores que priorizavam a velocidade em detrimento da qualidade, Júlia e Lucas reinvestiram tempo e esforço na construção de relacionamentos diretos com agricultores e artesãos locais. Essa abordagem significava compreender profundamente os ciclos de produção, as limitações de cada produtor e as variações naturais inerentes a materiais orgânicos. Por exemplo, a escassez inesperada de uma determinada fibra natural devido a condições climáticas adversas não se tornou um obstáculo intransponível, mas sim um convite para Júlia diversificar as fontes de matéria-prima e para Lucas explorar materiais alternativos que pudessem complementar ou substituir o item indisponível, sempre mantendo o padrão de excelência e a narrativa original da marca. Outro aspecto crucial dessa fase foi a forma como a empresa lidou com o feedback dos clientes. Em vez de encarar críticas como meros problemas a serem resolvidos, eles as trataram como oportunidades valiosas para aprimoramento.
Uma cliente, por exemplo, observou que a embalagem, embora ecologicamente correta, dificultava o acesso a alguns dos produtos menores. Ao invés de simplesmente ignorar o comentário, Júlia e Lucas realizaram uma pesquisa aprofundada com outros clientes, descobrindo que essa era uma preocupação recorrente. Como resultado, eles redesenharam a embalagem, introduzindo um sistema de abas mais ergonômico e compartimentos personalizáveis, o que não só resolveu o problema inicial, mas também aprimorou a experiência geral do cliente, gerando um aumento na satisfação e na fidelidade à marca. Consequentemente, a necessidade de escalar a produção sem comprometer a essência artesanal exigiu uma abordagem inovadora na capacitação da equipe. Em vez de implementar treinamentos padronizados, eles criaram um sistema de mentoria interna, onde os colaboradores mais experientes compartilhavam suas técnicas e conhecimentos com os novatos. Essa transferência de habilidades, que valorizava a aprendizagem prática e a troca de experiências, não apenas garantiu a consistência na qualidade dos produtos, mas também fomentou um ambiente de trabalho colaborativo e de crescimento contínuo. Essa estratégia de desenvolvimento humano, focado em cultivar o talento interno, mostrou-se mais eficaz e sustentável a longo prazo do que a contratação externa de pessoal já qualificado. Agora, pense em como essa abordagem de desenvolvimento interno pode ser aplicada em sua própria vida ou em seus objetivos. Considere uma situação em que você precise adquirir uma nova habilidade. Em vez de procurar um curso rápido ou um tutorial genérico, explore como você pode aprender com colegas, amigos ou até mesmo com as experiências passadas que moldaram quem você é. O conhecimento mais valioso, muitas vezes, reside nas jornadas vividas e nas lições aprendidas ao longo do caminho, e compartilhá-las pode não só acelerar o seu próprio aprendizado, mas também fortalecer suas conexões com aqueles ao seu redor. Essa filosofia de crescimento mútuo é o que permite que empreendimentos e indivíduos prosperem em meio à incerteza. A estratégia de precificação dinâmica, ao considerar o valor intrínseco e a narrativa de cada produto, abriu novas avenidas para a comunicação da marca. Júlia percebeu que não bastava apenas ter uma boa história, era preciso contá-la de forma a ressoar com o público-alvo. Para isso, desenvolveram uma série de fichas de produto detalhadas que acompanhavam cada item vendido. Essas fichas iam além das informações técnicas, incluindo breves biografias dos artesãos, a inspiração por trás do design, o significado cultural de certos materiais ou técnicas e até mesmo um QR Code que levava a vídeos curtos mostrando o processo de criação. Essa abordagem transformou a compra de um mero ato transacional em uma experiência imersiva, fortalecendo a conexão emocional do cliente com a marca e justificando plenamente os preços diferenciados praticados para peças com histórias mais ricas ou complexas. Além disso, a gestão de custos foi reinventada com foco na otimização de desperdícios. Em vez de descartar sobras de materiais, como pequenas peças de tecido, aparas de madeira ou resíduos de cerâmica, Júlia e Lucas implementaram um programa de reaproveitamento criativo. Eles incentivaram os artesãos a transformarem esses excedentes em novos produtos menores, acessórios ou até mesmo em componentes para embalagens. Uma cliente, ao receber um pequeno chaveiro feito de retalhos que acompanhavam uma compra maior, sentiu-se tão encantada com a iniciativa que compartilhou sua experiência nas redes sociais, gerando um buzz orgânico e atraindo novos clientes interessados na filosofia de sustentabilidade da empresa. Ora, pense em como essa mentalidade de transformar o desperdício em valor pode ser aplicada quando você se depara com um contratempo em seus planos. Em vez de ver o revés como um fim, considere quais recursos subutilizados ou quais lições inesperadas podem ser transformadas em novas oportunidades ou em aprendizados que fortaleçam sua abordagem futura. Adicionalmente, a expansão para novos mercados geográficos, ainda que modesta no início, exigiu uma profunda adaptação cultural. Ao invés de simplesmente replicar os modelos de comunicação que funcionavam em sua região de origem, Júlia e Lucas dedicaram tempo a pesquisar as nuances culturais, os valores predominantes e os canais de comunicação mais eficazes em cada novo território. Descobriram, por exemplo, que em uma determinada região, a ênfase na tradição e na herança familiar ressoava mais fortemente do que a comunicação focada na inovação tecnológica. Isso os levou a ajustar suas narrativas, destacando a longevidade das técnicas artesanais e as histórias de gerações de mestres artesãos que transmitiam seus saberes.
Consequentemente, essa sensibilidade cultural permitiu construir pontes de confiança e estabelecer uma presença de mercado mais sólida e autêntica, demonstrando que o respeito pelas diferenças é tão crucial quanto a qualidade do produto. Outro aspecto fundamental que emergiu foi a gestão de riscos, especialmente em relação à dependência de poucos fornecedores ou clientes-chave. Ao invés de concentrar todos os seus esforços em poucos contatos, Júlia e Lucas buscaram ativamente diversificar sua base de parceiros comerciais e clientes-chave. Eles desenvolveram um programa de fidelidade que recompensava a lealdade dos clientes com acesso antecipado a novas coleções e descontos exclusivos, incentivando compras recorrentes. Simultaneamente, ampliaram o leque de artesãos e produtores com quem trabalhavam, mitigando o risco de interrupções no fornecimento e abrindo portas para novas inspirações e estilos. Essa estratégia proativa de diversificação não apenas reduziu a vulnerabilidade da empresa, mas também a tornou mais resiliente e adaptável a imprevistos do mercado, demonstrando que a força reside, muitas vezes, na amplitude e na solidez de uma rede de relacionamentos bem cultivada. O aprimoramento da gestão de riscos, no que tange à dependência de poucos fornecedores ou clientes-chave, transcendeu a mera diversificação de contatos. Júlia, com sua visão de longo prazo, percebeu que a verdadeira segurança residia na criação de um ecossistema de colaboração, onde a interdependência mútua se transformava em força coletiva. Ela iniciou um programa de compartilhamento de informações de mercado com seus fornecedores e artesãos parceiros. Por exemplo, ao prever uma possível escassez de um determinado corante natural devido a tendências climáticas emergentes, Júlia comunicou essa projeção antecipadamente a vários artesãos, permitindo que eles ajustassem suas próprias cadeias de suprimentos e explorassem alternativas com antecedência. Da mesma forma, ao identificar um aumento na demanda por produtos com certificação orgânica em um novo segmento de mercado, ela compartilhou esses dados com os agricultores parceiros, incentivando-os a investir em práticas de cultivo mais sustentáveis e a obter as certificações necessárias, criando assim uma sinergia de crescimento mútuo. Ademais, a estratégia de construir relacionamentos de fidelidade com os clientes foi além dos programas de recompensa tangíveis. Júlia e Lucas passaram a envolver os clientes em um processo de cocriação, convidando-os a participar de pesquisas de design, a votar em novas propostas de produtos e até mesmo a contribuir com suas próprias histórias e inspirações que poderiam ser incorporadas às narrativas dos produtos. Por exemplo, uma cliente que expressou um profundo apreço pela simplicidade e funcionalidade de um determinado item viu sua sugestão de um pequeno ajuste ergonômico ser implementada em uma nova linha de produtos. O reconhecimento público dessa contribuição, através de uma menção especial na ficha de produto e um convite para participar de um evento exclusivo de lançamento, não apenas fortaleceu o vínculo dessa cliente com a marca, mas também demonstrou a outros consumidores que suas opiniões eram genuinamente valorizadas, incentivando um engajamento mais profundo e duradouro. Em contrapartida, a gestão de estoques, antes focada na otimização de desperdícios, evoluiu para uma abordagem de estoque inteligente, baseada em análise preditiva. Ao invés de simplesmente reaproveitar sobras, Júlia utilizou os dados coletados sobre os padrões de venda, as preferências dos clientes e as projeções de demanda para antecipar quais materiais teriam maior probabilidade de gerar excedentes e quais seriam mais requisitados. Essa inteligência de dados permitiu otimizar as compras iniciais, minimizando a necessidade de grandes volumes de materiais que poderiam se tornar obsoletos. Por exemplo, ao notar um crescimento gradual na popularidade de uma paleta de cores específica, eles aumentaram a aquisição de corantes naquela tonalidade, ao mesmo tempo em que reduziram a compra de cores menos procuradas, garantindo um fluxo de caixa mais eficiente e uma menor taxa de desperdício de matéria-prima. Ora, considere como essa mentalidade de inteligência de dados aplicada pode ser transposta para seus próprios planos ou objetivos. Pense em uma situação onde você precisa tomar uma decisão importante com informações limitadas. Em vez de depender apenas da intuição ou de dados históricos genéricos, procure ativamente coletar e analisar informações específicas relacionadas ao seu contexto. Quais tendências você pode observar? Quais padrões de comportamento emergem?
Ao transformar dados brutos em insights acionáveis, você não apenas tomará decisões mais informadas, mas também antecipará possíveis desafios e capitalizará oportunidades emergentes, fortalecendo sua capacidade de adaptação e resiliência de forma proativa, transformando incertezas em vantagens estratégicas. A busca por diversificação na base de fornecedores e clientes, que antes parecia uma simples medida de precaução contra a instabilidade, revelou-se uma estratégia intrinsecamente ligada à valorização da autenticidade e ao fortalecimento da identidade da marca. Ao cultivar relacionamentos com uma variedade maior de artesãos e produtores, Júlia e Lucas não apenas mitigaram riscos financeiros, mas também enriqueceram o portfólio de produtos com uma gama mais ampla de estilos, técnicas e narrativas culturais. Essa diversidade intrínseca permitiu que a empresa se posicionasse não como um mero revendedor, mas como um curador de histórias e tradições, conectando-se com um público que buscava mais do que um objeto, buscava significado. Pense, por exemplo, na situação em que você precisa se apresentar a um novo grupo de pessoas. Em vez de tentar moldar-se a uma persona única, considere como a diversidade de suas próprias experiências e interesses pode torná-lo mais interessante e acessível a diferentes círculos sociais, criando conexões mais genuínas e duradouras. Nesse contexto de expansão relacional, a comunicação tornou-se uma ferramenta ainda mais poderosa, mas que exigia uma adaptação constante à medida que novos parceiros e mercados eram integrados. A simples replicação de mensagens que funcionavam em um contexto cultural poderia soar genérica ou até mesmo inadequada em outro. Júlia, então, desenvolveu um framework de narrativas adaptativas. Ele não se tratava de inventar histórias falsas, mas de identificar os valores universais subjacentes a cada prática artesanal, como a persistência, a conexão com a natureza, a transmissão de saberes ancestrais e adaptá-los à linguagem e às referências culturais de cada público. Ao invés de simplesmente apresentar um produto de cerâmica como feito à mão, em uma cultura que valoriza a ancestralidade, a narrativa poderia focar na linhagem de mestres ceramistas que aperfeiçoaram aquela técnica ao longo de séculos, vinculando o presente a um passado rico e reverenciado. Por conseguinte, esta abordagem sutil de contextualização cultural permitiu uma ressonância muito mais profunda com cada comunidade. Além disso, a gestão de estoque, outrora focada na minimização de desperdícios, evoluiu para uma estratégia de produção sob demanda consultiva. Ao invés de apenas reagir às previsões de vendas, Júlia e Lucas começaram a engajar ativamente os clientes em um diálogo prospectivo. Através de pesquisas direcionadas e workshops colaborativos, eles não apenas coletavam feedback sobre produtos existentes, mas também identificavam tendências emergentes e desejos latentes no mercado. Essa inteligência de mercado proativa permitiu antecipar a demanda por determinados estilos, materiais ou até mesmo por colaborações específicas entre artesãos. Imagine, por exemplo, que você está planejando uma viagem e deseja otimizar seu roteiro. Em vez de simplesmente seguir um guia genérico, considere como conversar com pessoas que já estiveram nos destinos desejados, obter suas recomendações e adaptar seu plano com base em suas experiências únicas. Pode enriquecer significativamente sua jornada. Ora, transpondo essa ideia para os seus objetivos, pense em uma situação onde você está desenvolvendo um novo projeto ou habilidade. Em vez de simplesmente seguir os passos de um manual, procure ativamente envolver pessoas que possuam conhecimento na área. Pergunte, questione, peça opiniões. Essa troca de informações não apenas aprimorará sua compreensão do tema, mas também poderá revelar abordagens inovadoras e inesperadas que você não teria considerado sozinho, tornando seu aprendizado mais rico e sua execução mais eficaz. Essa abordagem consultiva, que valoriza o diálogo e a colaboração, é o que diferencia a mera execução da verdadeira inovação, construindo um caminho mais sólido e resiliente para o sucesso. A estratégia de curadoria de histórias, que ressoava com os valores de autenticidade e tradição, levou a um aprofundamento na gestão do conhecimento tácito dentro da empresa. Percebendo que o saber acumulado pelos artesãos mais experientes era um ativo tão valioso quanto os próprios produtos, Júlia implementou um programa de arquivamento de saberes. Isso envolvia gravações de vídeo detalhadas dos processos de criação, entrevistas aprofundadas sobre as origens das técnicas e a documentação de métodos únicos de preparação de materiais ou acabamento.
Lucas, por sua vez, focou em criar um sistema de indexação inteligente desses arquivos, permitindo que a equipe mais nova acessasse rapidamente o conhecimento específico necessário para diferentes tipos de produtos ou desafios de produção. Por exemplo, um novo colaborador que precisava dominar a arte da cestaria com fibras naturais podia assistir a uma série de vídeos demonstrando as diferentes técnicas de entrelaçamento, intercalados com entrevistas ao mestre artesão que explicava a importância de cada movimento e a influência do clima na maleabilidade da fibra. Ademais, a expansão da base de clientes para novos mercados geográficos expôs a necessidade de uma comunicação mais sofisticada em termos de design de embalagem e apresentação visual. Em vez de simplesmente traduzir as etiquetas, eles investiram em estudos de caso para entender as preferências estéticas de cada região. Descobriram, por exemplo, que em mercados onde a estética minimalista era predominante, embalagens com linhas limpas e pouca informação visual eram mais eficazes. Em contrapartida, em culturas que valorizavam a expressividade e a riqueza de detalhes, embalagens com padrões mais elaborados e cores vibrantes geravam maior interesse. Essa adaptação não era superficial, refletia um profundo respeito pelas sensibilidades locais e um entendimento de que a apresentação visual era uma extensão da própria narrativa do produto, um convite silencioso à imersão cultural. Outro pilar fundamental que se desenvolveu nesse período foi a gestão de parcerias estratégicas que iam além da simples cadeia de suprimentos. Júlia identificou empresas com valores alinhados que operavam em setores complementares, como o de turismo sustentável ou o de gastronomia local. Propôs colaborações que criavam experiências integradas para os clientes. Por exemplo, uma pousada rural que promovia roteiros de ecoturismo poderia incluir em seus pacotes produtos da empresa de Júlia, oferecendo aos hóspedes a oportunidade de conhecer os artesãos locais e participar de oficinas de criação. Essa sinergia intersetorial não só expandiu o alcance da marca para públicos altamente segmentados e engajados, mas também fortaleceu a economia local como um todo, criando um ecossistema de valor compartilhado onde todos os envolvidos prosperavam. Ora, considere como essa abordagem de colaboração intersetorial pode ser aplicada quando você enfrenta um gargalo em seus próprios objetivos. Pense em uma situação em que você está progredindo em um projeto pessoal ou profissional, mas se depara com uma limitação de recursos ou conhecimento em uma área específica. Em vez de tentar resolver o problema isoladamente, procure ativamente por parceiros em setores ou comunidades que possam oferecer uma perspectiva diferente ou recursos complementares. Essa busca por sinergia, por criar pontes entre diferentes áreas de expertise, pode desbloquear soluções inovadoras e acelerar seu progresso de maneiras que você talvez não imaginasse sozinho, transformando limitações em oportunidades de crescimento mútuo e de expansão de horizontes. Ao entrelaçar as diversas facetas dessa trajetória, percebe-se um fio condutor sutil, mas poderoso, que emana das experiências vividas e das escolhas deliberadas. A jornada, que se iniciou em meio à turbulência e à incerteza, gradualmente revelou a resiliência inerente à condição humana, a capacidade de não apenas suportar as adversidades, mas de transformá-las em catalisadoras de crescimento e inovação. As reflexões que acompanharam os desafios operacionais, as adaptações na gestão de recursos e a redefinição de métricas de sucesso pintam um quadro de evolução contínua, onde a fragilidade inicial deu lugar a uma fortaleza construída sobre alicerces de aprendizado e adaptação. Nesta encruzilhada narrativa, onde as linhas do passado convergem para delinear o horizonte futuro, é possível vislumbrar a formação de um novo paradigma. As práticas inovadoras que surgiram da necessidade, a profundidade das conexões humanas estabelecidas e a recontextualização do próprio conceito de prosperidade não foram meros ajustes de rota, mas sim a edificação de uma nova arquitetura de existência. Cada escolha deliberada, cada desafio superado, atuou como um cinzel que lapidou não apenas uma empresa, mas também a compreensão do que significa verdadeiramente florescer em um mundo em constante mutação. As cicatrizes, outrora símbolos de dor, agora se apresentam como um mapa de sabedoria, um testemunho da força encontrada na vulnerabilidade e da beleza que emana da reconstrução. Refletindo sobre este percurso até aqui, a paisagem se descortina de forma mais clara, não como um destino final a ser alcançado, mas como um convite à exploração contínua. As lições aprendidas, os relacionamentos fortalecidos e a redefinição de propósito sinalizam um ponto de inflexão significativo.
A maneira como as complexidades foram desvendadas e os obstáculos transformados em trampolins sugerem uma abordagem fundamentalmente nova para enfrentar o que está por vir. O que se consolidou não é apenas um modelo de negócio ou uma história de superação pessoal, mas sim uma visão ampliada sobre a capacidade humana de criar, adaptar e prosperar, mesmo quando o solo parece ter desaparecido sob os pés. À medida que nos aproximamos do fechamento desta narrativa, a convergência dessas experiências sugere um movimento natural em direção a uma compreensão mais profunda do potencial latente. As ideias exploradas, os princípios que guiaram cada passo e as transformações que moldaram os protagonistas convergem para um ponto culminante. O que emerge não é a mera superação de dificuldades, mas a descoberta de um novo horizonte, onde a resiliência se manifesta não apenas como capacidade de resistir, mas como a arte de florescer em meio às mais diversas circunstâncias, tecendo uma tapeçaria de significado e propósito a partir dos fios da própria existência. A luz dourada do entardecer banhava o escritório vibrante, agora um espaço acolhedor e cheio de vida, onde as sementes de um sonho compartilhado haviam germinado e florescido. Júlia, em pé junto à janela, observava a cidade que antes lhe parecera tão avassaladora, agora um cenário de possibilidades infinitas. A demissão, o evento que quase a levara ao desespero, havia se tornado a pedra angular de sua nova realidade, a faísca que acendera uma nova e poderosa luz em sua vida. Aquele dia, a mulher que se sentira perdida e sem rumo, agora irradiava uma confiança serena, forjada nas chamas da adversidade. A profunda resiliência, que se manifestara timidamente na figura de um pequeno pássaro desafiando a tempestade, florescera em sua alma, permitindo-lhe não apenas suportar as dificuldades, mas transformá-las em alicerces para um futuro mais promissor. A sociedade que ela e Lucas haviam construído não era apenas um empreendimento comercial bem-sucedido, era um farol de esperança para muitos. Eles se tornaram um exemplo vivo de que as maiores cicatrizes podem, de fato, dar origem às mais belas histórias de amor e sucesso. A cada produto artesanal que saía de suas mãos, a cada parceria estabelecida com produtores locais, eles não apenas negociavam, mas também narravam uma história de resiliência, de comunidade e de amor reencontrado. O relógio antigo de Lucas, agora exposto em uma pequena vitrine no escritório, não era apenas um lembrete do passado, mas um símbolo do legado que estavam construindo, uma prova tangível de que as lições que aprendemos nas quedas, quando abraçadas com coragem e transformadas em sabedoria, podem moldar um futuro mais brilhante e autêntico. O amor entre Júlia e Lucas, que nascera na incerteza e no desespero, havia se consolidado em uma união inabalável, um amor que nutria e inspirava. Eles haviam descoberto juntos que a verdadeira força não residia em manter-se firme em um chão que se desfez, mas em aprender a construir seu próprio caminho, mesmo que sobre escombros. A conexão forjada na adversidade provou ser a mais forte de todas, nutrida pela compreensão mútua das perdas e pela admiração pela capacidade de renascer. A jornada deles era a demonstração viva de que a conexão humana, a compaixão e a partilha de sonhos são os verdadeiros elos que nos sustentam, capazes de transformar a dor em um poderoso motor de crescimento e de afeto genuíno. O elixir que Júlia e Lucas trouxeram de volta não era um objeto físico, mas uma transformação interna profunda e um conjunto de princípios que eles agora compartilhavam com o mundo. O elixir era a sabedoria de que, mesmo quando o chão some sob os pés, a esperança e a capacidade de amar e de criar podem surgir das cinzas. Era a convicção de que cada fim é, na verdade, um convite para um novo começo, um chamado para descobrir a força que reside nas profundezas de nossa própria alma e a beleza que pode emergir quando nos permitimos ser vulneráveis e, juntos, reconstruir. Ao final de tudo, eles não apenas encontraram sucesso e amor, mas também um propósito renovado, um legado de esperança que ecoaria muito além de suas próprias vidas, inspirando outros a encontrar sua própria luz, mesmo nos momentos mais escuros. A verdadeira prática, agora, reside em reconhecer que cada revés carrega em si a semente de uma nova possibilidade, e que a coragem de semear essa semente é o que verdadeiramente nos permite florescer.